sucesso é ser você. Foco, estratégia e persistência. Na verdade, eu vou falar um pouquinho da minha vida para vocês, que já faz parte do conteúdo, tá bom, gente? Atualmente eu sou apresentadora do programa Bem Assim. Quem me conhece sabe que eu recebo lá artistas. Rick Brito, que é músico. Rick Brito é músico lá de Salvador. Conheceu a gente através da internet e ele lá do canal do YouTube. Não, foi pelo Instagram, né, Rick? Foi pelo Instagram que você conheceu a gente. Conheceu a gente lá pelo Instagram, né, aqui mesmo pelo Instagram, e enviou material pra gente. E eu conheci o trabalho dele e ele foi um dos entrevistados aqui do Bem Assim. Nós recebemos lá políticos, recebemos personalidades. Heloíse Gomes, que é a nossa Miss, né? Miss Pretinho, Estado do Rio de Janeiro, também esteve lá no programa. Prefeitos, Cláudio Chumbinho de São Pedro da Aldeia, Graziela Magalhães, ex-prefeita daqui de Guaba Grande. Tivemos também o Procurador da República, Leandro Mitidieri, falando sobre diversos assuntos. Já teve uma vez no estúdio, teve outra vez aqui na quarentena. Então, diversas personalidades, assuntos variados. Nós recebemos pessoas que têm influência na cidade com algum tema, com algum assunto. Falamos sobre educação, recebemos orientadoras pedagógicas, orientadoras educacionais, psicopedagoga, psicóloga. Teve aqui a Raquel, que participou da live ontem, falando sobre ansiedade. Então, no Bem Assim, eu recebo diversas personalidades, né? E esse programa, ele passa toda quinta-feira no meu canal do YouTube e aqui no Instagram eu também publico uma préviazinha dele no IGTV. Eu já ganhei alguns prêmios como jornalista, né? Alguns como reportagem de internet, como reportagem toda de internet, porque eu tenho um blog onde eu publicava muitas matérias jornalistas lá, né? Porque quando eu empenhava muito na função de jornalismo. Então eu tinha muitas matérias, eu falava de diversos assuntos e ganhei já diversos prêmios, né? Por conta desse meu trabalho de jornalista. Eu tenho alguns livros escritos, quem esteve aqui ontem sabe, quem me conhece também sabe. Qualidades Adormecidas é um deles, né, que já é publicado. Qualidades Adormecidas você encontra no site do AGBook, no Amazon, no Submarino, no Mercado Livre, na Loja Americana. Você encontra também na Livraria Cultura e na Estante Virtual. Então, quer dizer, ele está aí espalhado para diversos lugares, né? Já atuou em diversas escolas também. A gente já conseguiu plantar a sementinha lá das qualidades, desse momento que a gente precisa resgatar e construir valores morais. E, além dos meus livros, eu tenho também nesse livro, no livro Qualidades Adormecidas, além de eu, né, exercitar essa minha paixão em ajudar o próximo, ele também é um livro que mostra a persistência, né? O foco que eu tinha de publicar esse livro. Eu escrevi ele em 1995, mas eu só fui publicar ele em 2016. Então, olha só, para vocês verem como o que eu tô falando é verdade, eu sempre gostei de ajudar o próximo. Em 95, gente, nós estamos em 2020. Então, há 25 anos, eu já estava escrevendo esse livro com essa intenção de resgatar e construir valores morais. Já em 95, eu visualizava a necessidade das pessoas resgatarem e construírem os valores morais, né? Terem mais, despertar as qualidades que estavam adormecidas. Hoje, ainda mais, né? Mas olha só em 2016 que eu consegui publicar. Olha a persistência. Eu não desisti. Mas, André, por que você não publicou antes? Porque quem sabe, quem trabalha com isso, né, sabe que publicar um livro é muito difícil. Quem não tem nome, quem não é conhecido, precisa pagar para publicar. E eu não tinha grana para pagar para publicar o meu livro. Então, eu tentava lá de diversas maneiras, mas nunca que conseguia. Então, até que chegou o momento certo, que eu costumo dizer que é o momento de Deus, né? Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Obviamente que eu não vou ficar parada esperando acontecer, né? Eu vou buscar pelo acontecimento. E eu buscava o tempo inteiro, mas não chegava a hora, não acontecia. Até que eu encontrei o Djalvaro Vital, que é o designer gráfico, que foi quem fez a capa do meu livro, né? E todas as ilustrações que tem no livro, todas essas ilustrações também são dele, né? E ele deu uma melhora pro meu livro, porque eu queria ter um livro ilustrado, ainda mais que ele atende ao público infanto-juvenil. Andréia, mas adulto também gosta de ler seu livro? Sim, e eu leio de vez em quando meu livro e eu falo, gente, olha, eu tenho que fazer o dever de casa, tem qualidades aqui que eu não estou exercitando.
Então, assim, é muito importante a gente estar sempre lendo. Há pouco tempo eu entrevistei uma jovem leitora voraz, que ela tem lá o site dela, Meu Vício, Meus Livros, e ela falou que ela leu o meu livro e que eu fiquei super emocionada, porque ela, além de indicar como um dos livros para as pessoas lerem, né, ela indicou outros também, mas indicou o meu. Ela também falou, quando eu perguntei para ela qual o livro que marcou a vida dela e que deixou uma mensagem que marcou nela, ela falou que foi o meu livro e que ela indica o meu livro para todo mundo que ela conhece, porque é um livro que é necessário estar sempre fazendo a leitura. Eu achei aquilo maravilhoso, uma menina tão jovem e já com esse, né, com essa fome de saber, com essa fome, esse desejo de melhorar, de se aperfeiçoar a cada dia. Então, quer dizer, olha aí a persistência. Eu tive o foco. Encontrei, junto com o seu Djalvaro Vital, logo depois eu encontrei uma pessoa que me indicou o AGBook. O AGBook é um site onde você pode publicar o livro gratuitamente. Você não precisa pagar. Só que também para você ter, você precisa comprar. Você compra igual as pessoas que tiverem interesse. Tem que entrar lá no site, colocar lá na pesquisa do título do livro, Qualidades Adormecidas, que vai chegar na página do meu livro. E aí você consegue adquirir um exemplar. Assim como eu. Para eu comprar, eu também tenho que fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso. Ou então vou lá no site do Submarino, no Mercado Livre, onde um desses lojas americanas, um desses aí que está vendendo o meu livro, também posso adquirir, né? Então, teve essa persistência e teve esse foco. Demorou? Demorou, mas eu não desisti, porque era uma coisa que eu queria muito. E é assim que a gente tem que fazer. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que buscar por ela. A gente tem que criar estratégias para conseguir chegar. Eu precisava do meu livro, mas eu não tinha grana. Então, o que eu tinha que fazer? Parcerias, né? Foi o que aconteceu com o seu Djalvaro. Ele me cobrou um valor irrisório para eu poder fazer. Por quê? Porque ele me conheceu, sabia da minha vontade, leu o livro, gostou da ideia e falou, André, não, vou te ajudar, vou fazer as ilustrações para você nesse livro. E me cobrou um valor, assim, simbólico, né? Então eu fiquei apaixonada pelo trabalho que ele fez. O livro tá aí, ilustrado. O Jorge Luiz da Costa, que entrou na minha vida, nós nos conhecemos naquele mesmo dia, quando eu falei que tinha um livro, ele automaticamente, coisas de Deus, né? Coisas de Papai do Céu. Ele falou que tinha um AGBook, me indicou o AGBook, eu já usei o AGBook. Outras pessoas que foram dando sugestões e o livro ficou aí do jeito que é, interativo, com ilustrações, do jeitinho que eu queria que ficasse. Então teve o tempo certo para ele acontecer. Eu tive foco, eu tive persistência e as estratégias foram acontecendo de acordo com o tempo, né? Eu tenho um sonho na adolescência também, que é um livro que eu falo sobre as minhas realizações, né? A busca pelas realizações dos meus sonhos. São diversos. E eu acho que assim, é o que me mantém com esse brilho no olhar. É o que me mantém com essa energia. São vários sonhos. Um acaba, vem outro. Um acaba, vem outro. Um acaba, vem outro. E assim vai. Até eu conseguir construir e realizar todos os sonhos que eu tenho desejo de fazer, né? E a gente tem que ter isso. A gente tem que ter... Por isso que tem esse brilho no olhar. Porque a gente tem essa vontade, esse sonho, né? Sempre aqui nas nossas veias, correndo, nos deixando vivos a cada dia. É importante sonhar. Porque é o sonho que nos deixa vivos. Não é verdade? Então, Um Sonho na Adolescência ainda não foi publicado, porque a cada dia eu crio uma coisa nova. E como eu conto sobre as realizações, né? Como que eu passei, a intenção desse livro é incentivar as pessoas a realizarem os seus sonhos. Então, se eu tenho essa vontade de incentivar as pessoas, eu tenho que mostrar o passo a passo como que eu consegui chegar lá, né? Então, a cada dia vem uma novidade, veio o jornalismo, veio o sonho de ser mãe realizado aos 40 anos. Agora vocês veem, 40 anos. Tem uma pesquisa aí que, assim, quase que 33% de chance só, se não me engano, 33% ou 38%, não me lembro agora numericamente. Mas lá no meu blog também vocês encontram toda essa informação, porque eu fiz uma matéria sobre isso. O 33% ou 38%, se eu não me engano. Que você tem de chance de engravidar, né? E eu fui abençoada, engravidei, meu filho tá aí com saúde, perfeito estado, né? Todo direitinho. Olha que coisa maravilhosa. Olha que presente divino também que eu ganhei, com 40 anos. Eu fiz 40 anos em julho, meu filho nasceu em agosto, no mês seguinte. Olha que presente. Foi realmente presente de 40 anos. E eu não tinha falado, Não Sonho na Adolescência provavelmente eu vou publicar agora no final do ano ou no início do ano que vem, tá? Eu vou finalizar ele, porque senão ele nunca vai ter fim, né? Porque um sonho vem após o outro, então ele nunca vai ter fim. Mas ele já tá na fase final de edição. E eu sou palestrante hoje em dia com essa ideia, né? Eu expliquei aqui ontem, na live de ontem, quem teve aqui na live de ontem, eu tô fazendo só um resuminho rápido. Eu iniciei nessa carreira de palestrante porque eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas.
E ninguém melhor do que o palestrante para ajudar. Porque o palestrante, ele tem o quê? Ele tem esse estilo de vida que é exatamente enviar mensagens para as pessoas, né? Ele tem essa vontade de ajudar o próximo. Então, toda palestra que você vai é sempre para adquirir alguma informação, algum conhecimento que ele está lá dividindo com você. E qual é o meu conhecimento que eu quero dividir com vocês? É essa fome de querer conquistar as coisas, essa fome, esse desejo de fazer tudo com muita força de vontade, com muita alegria, com muita felicidade, com essa motivação, com essa persistência, né? Com esse entusiasmo que a gente precisa ter para conquistar as coisas que a gente quer. E todo mundo sempre me elogiou quanto a isso. Andréia, você é uma pessoa que está sempre feliz, sempre alegre, sempre entusiasmada, sempre em busca da realização dos seus sonhos. E a gente fica assim sem acreditar, porque você sempre sonha coisas absurdas. Você tem um lápis de cor na mão e quando a gente vai ver, você está com uma centena de caixas de lápis de cores completas e até distribui para os outros. Como é que você consegue isso? Como é que eu consigo? Com foco, com persistência, com vontade, fazendo as coisas com amor. Então é isso que eu quero dividir e mostrar para vocês que é possível. É possível ser feliz sendo você, acreditando em você. Você é o sucesso. O sucesso, como diz o tema da palavra, é ser você. É ser que é o sucesso. É ser que faz a gente ficar cada dia mais forte, né? Porque a gente não tem... eu sou isso aqui. Eu não é uma máscara, então não tem como isso aqui alguém roubar de mim. Isso é meu, isso sou eu. Eu sou a Andréia. E quando eu morrer, a Andréia vai continuar sendo a Andréia. Entendeu? Agora, quando a gente tem bens materiais, os bens materiais, quando você morrer, vai ficar aqui. Ou você pode até perder esses bens materiais ainda em vida, não é? Então, o sucesso é ser você. É isso que importa, ser você. E ser você da melhor maneira possível, valorizando as suas qualidades, valorizando tudo de bom que você tem. E ter sempre um foco, uma estratégia e a persistência para você conseguir alcançar os seus objetivos e realizar os seus sonhos, não é? Então, como eu falei para vocês, eu escolhi esse tema da palestra Sucesso é Ser Você justamente por conta do otimismo, né? Justamente por conta desse entusiasmo e alegria, essa persistência que eu sempre tenho. Eu sempre fui muito alegre. Sempre. Todo mundo sempre falava sobre isso, sobre a minha alegria, sobre essa minha vontade de viver, esse meu otimismo, de não ter tempo ruim, né? Aquela história de não tem tempo ruim. Mas eu passei por um momento em minha vida quando eu tinha 31 anos. Um momento assim que eu vou te dizer que eu nem sei como que eu caí nessa situação. Mas na verdade eu até sei. Depois eu pensei nisso. Foi um momento muito ruim, um momento onde eu queria me esconder de todo mundo, onde eu ficava trancada dentro de casa. Eu apagava as luzes à noite para que ninguém visse que eu estava em casa. Eu fechava, as janelas e portas eram fechadas. Alguém batia no portão, eu fingia que não ouvia. Porque eu queria ficar trancada dentro de casa. Eu queria ficar no meu mundinho, quietinha, sem falar com ninguém, sem ver ninguém. E não queria ver luz, eu não ligava a televisão, não ligava som, não ligava nada. Eu fiquei um período, assim, não me lembro, mas acredito que uma semana trancafiada dentro de casa. Me senti uma falta de ar, uma angústia, uma vontade de deixar de viver enorme. Depois de um tempo eu descobri que isso era depressão, né? Chegou um momento na minha vida que eu pensei em tirar a minha vida. Gente, eu lembro como se fosse hoje. Eu tava dentro de casa com tudo escuro, tava muito sufocada, não conseguindo respirar. E aí eu fui pro quintal de casa e fiquei olhando pro céu e pensando o que eu poderia fazer para tirar a minha vida de uma forma em que eu não me arrependesse. Que fosse rápido, indolor, e que eu não me arrependesse, não tivesse como voltar atrás. E fiquei ali pensando, diversas formas, diversas maneiras. Até que, graças a Deus, eu olhando pro céu, assim, né, porque eu sempre vislumbrei a natureza, sempre admirei demais a natureza. E as estrelas, eu tenho uma paixão, assim, louca pelas estrelas, pela natureza, pelo o pôr do sol, o nascer do sol, eu amo a natureza. E aí, aquele dia estava uma noite muito estrelada, eu não resisti e olhei para o céu e para as estrelas. E ali me fez lembrar, né, da minha crença, da minha fé. E eu fui crescida na igreja católica e a minha mãe me ensinou culturalmente de que quem é da igreja católica, quem acompanha a Bíblia, sabe que a gente não pode tirar a nossa vida, né? Tirar a nossa vida é um pecado. E aí eu
com temor a Deus por fazer isso, por tirar a minha vida, né? Eu estaria pecando. Eu consegui, então, eu consegui me livrar daquele momento. Entrei para casa, dormi, agradeci a Deus por ter me dado aquela força naquele momento de não ter feito a besteira, não ter acabado com a minha vida, e dormi. Fiquei ali, tranquila. Agora veja você, se eu, uma pessoa alegre, cheia de alegria, otimista, que todo mundo sempre elogia isso em mim, essa força de vontade, a alegria em viver, entra numa depressão. Aí você pensa, por quê? Por que aconteceu isso? Aí eu fiquei pensando nisso e cheguei a uma conclusão. Sabe por que eu entrei numa depressão? Porque naquele momento, com 31 anos, eu não tinha conseguido me realizar profissionalmente como eu tinha planejado. Eu não tinha conseguido me realizar amorosamente como eu tinha planejado. Né? Eu tinha 31 anos, eu sempre quis ser mãe, ainda não era mãe, não era casada, não era nada. Eu não tinha conseguido me realizar, né, nenhuma área, nem profissional, nem pessoal, nem amorosa. E aí bateu, sei lá o que aconteceu, deu um desespero, deu um desânimo, deu uma fraqueza, não sei o que aconteceu. E eu me enclausurei, eu não permitia que ninguém chegasse perto de mim, eu me escondi do mundo. Mas nesse dia, graças a Deus, eu não fiz a besteira de acabar com a minha vida. E no dia seguinte encontrei uma amiga, o nome dela é Elizabeth, não sei se ela tá aí, Beth Navega. Elizabeth, ela na verdade, ela não era amiga, ela era assim, vizinha, né, conhecida do bairro. E aí a gente só se cumprimentava como bom dia, boa tarde, boa noite. E ela nesse dia, acho que ela deve ter visto no meu semblante que estava diferente, né? Eu devia estar com um semblante bem diferente do que era. E aí ela puxou assunto comigo, além do bom dia, né? Aí eu falei com ela, porque eu sempre fui muito comunicativa, muito, né, sempre falei com todo mundo, me comuniquei muito bem. Aí eu falei com ela assim, meio tímida, que eu não queria muito assunto, né? Eu tava num momento meio complicado pra mim. Mas ela, parece que ela percebeu e ela foi puxando de mim e ali eu encontrei o que eu precisava. Eu encontrei um ouvido, uma pessoa pra me ouvir. E essa pessoa foi me orientando e foi me guiando e foi me ajudando e eu fui me fortalecendo, eu fui crescendo, eu fui ficando de novo a Andréia. Eu resgatei, ela me ajudou a resgatar a Andréia novamente. E poucas pessoas sabem que eu passei por esse momento, né? Foi um momento curto, mas um momento muito, muito complicado. Ali eu aprendi a parar de julgar, eu tinha hábito, né? Eu era muito novinha na época, 31 anos, quer dizer, nem tão novinha assim, mas já tem bastante tempo isso. Eu tinha o hábito de julgar como é que pode as pessoas fazerem isso, como é que pode as pessoas fazerem aquilo, né? Apesar de ser muito otimista, mas eu fui aprendendo muito com a vida e ali eu aprendi que a gente não tem que julgar ninguém a nada, gente, a nada. Nada, a gente não sabe qual é a verdadeira situação que a pessoa está passando, né? Então a gente não pode julgar o próximo nunca. Tenta sempre entender por que a pessoa está agindo daquela forma. Sempre tenta entender o motivo. Sempre tem um motivo. Ninguém quer fazer coisas ruins gratuitamente. Tem algum motivo para aquilo, né? Então eu parei, comecei a observar, aprendi que a gente não deve julgar e aprendi o mais importante também. A gente não adianta planejar, né? Lembra que eu falei que eu acredito que eu entrei nesse buraco porque tudo que eu tinha planejado eu não tinha conseguido alcançar? Eu não tinha estratégia. Eu não tinha nenhuma estratégia. Eu planejava, eu quero isso, eu quero aquilo, ia, mas não guardava dinheiro para poder investir em alguma outra área, para fazer aquele planejamento crescer, para fazer aquele planejamento desenvolver. Eu gastava com tudo, com coisas supérfluas que não fazia... que não tinha motivo para gastar, completamente desnecessário. E aí, o que aconteceu? Caí num buraco. Entrei num buraco onde eu não via a luz no final do túnel. Né? Tava cheia de dívidas, cheia de problemas e não conseguia resolver nada. Com 31 anos já não tinha nada. Coisa que quando eu era novinha, imaginava que eu com 31 anos estaria completamente estabilizada, vivendo na minha vida, com a minha família. E nada. Nada disso estava acontecendo por falta de estratégia. Então o que a gente precisa fazer, gente? A gente precisa ter estratégia. Primeiro, foco. Né? A gente foca, pensa nos seus objetivos e depois você tem que fazer estratégia, não só os planos, tem que planejar, mas com estratégia, senão você não consegue alcançar. Você vai alcançar, mas vai ficar com aquela estrutura toda desestabilizada.
Vai subir o degrau, vai ter um momento que você vai... Tem uma frase para deixar aqui para vocês no dia de hoje. Vou começar com a primeira frase. Plante o seu jardim ao invés de esperar que as pessoas lhe tragam flores. Então, plante o seu jardim ao invés de esperar que as pessoas lhe tragam flores. Você tem que planejar, você tem que ter estratégia para você seguir em frente e alcançar e realizar os seus sonhos e os seus objetivos, né? Sempre lembrando que você tem que deixar o ser aparecer em todo momento. Nunca vista uma máscara para agradar alguém, porque isso não vai te deixar feliz. Isso não é o sucesso. O sucesso é ser você. O sucesso é você permanecer seguindo o seu caminho, valorizando todas as suas qualidades, lembrando da sua origem, respeitando a sua história. Você vai conseguir alcançar tudo que você quer alcançar. Porque você não vai ter nada desestabilizado. Você vai ser você o tempo inteiro. Então plante o seu jardim e não espere que lhe tragam flores. Você vai conseguir alcançar tudo que você quiser. Tem uma outra frase aqui, olha. O resultado que ainda não tenho é fruto do conhecimento que me falta. Todas as duas frases eu não me lembro dos autores, tá, gente? Eu vi em algum lugar e não me lembro. Ah, não, já lembrei de onde eu vi. Eu vi em uma das palestras da Tatiane de Andela. Eu ouvi e eu achei maravilhosa. O resultado que ainda não tenho é fruto do conhecimento que me falta. Mas ela não mencionou quem foram os autores, por isso que eu não tô dizendo pra vocês os autores dessas duas frases, tá? Então aí, ó, duas frases pra vocês, ó. Plante o seu jardim ao invés de esperar que as pessoas lhe tragam flores. O resultado que ainda não tenho é fruto do conhecimento que me falta. Então, por que eu não alcancei o resultado? Porque eu não tinha conhecimento da estratégia. Eu não tinha o conhecimento da estratégia. Eu tinha o foco, eu fiz o meu planejamento, mas sem estratégia. Meu planejamento foi um planejamento superficial. Não tinha estratégia. A gente tem que ter estratégia, tem que ter o plano A, tem que ter o plano B, tem que ter o plano C. Porque se alguma coisa não der certo, a gente saber como fazer. A gente tem que saber e ter a nossa meta, sem sair do foco. Eu saí do foco diversas vezes também. Né? Gastando com coisas sem necessidade, superficiais, supérfluas, é sair do foco. É você não ter a sua meta estabilizada. A gente tem que ter as nossas metas, ter as nossas estratégias, ter os nossos focos, para manter a gente feliz, sendo sempre você. Não fuja da sua história, não fuja da sua personalidade, das suas qualidades. Valorize ainda mais essas qualidades. E lembre do que eu falei ontem também. Se por acaso você está com um grupo onde não pensa como você, não tente se mudar para poder agradar o próximo. Sai daquele grupo, aquele grupo não te faz parte, ele não te pertence. Procure pessoas, ou melhor, haja da maneira que você está, porque, consequentemente, as pessoas que pensam como você, que têm as mesmas qualidades que você, vão se aproximar de você e você vai ser muito mais feliz. É isso que você precisa, esquece de modismo. Você tem que viver sendo você, fazendo o que você gosta de fazer, porque você vai sempre ser feliz e vai conseguir alcançar tudo que você deseja alcançar. Porque você vai ter mais foco, vai ser mais prazeroso, vai ser mais animado, mais feliz fazer tudo o que você tem. Você vai ter mais empenho, você vai conseguir planejar melhor, vai conseguir ter mais metas e você vai alcançar todos os seus desejos e vai realizá-los, com certeza, né? Tem uma outra aqui, ó. Na adversidade, descobrimos nossa força. E foi exatamente na adversidade, quando eu passei por aquele período de depressão, onde eu fiquei no fundo do poço, onde eu queria tirar a minha vida, cheguei a pensar em maneiras de tirar a minha vida. Eu aprendi, eu adquiri mais força. Eu não quero voltar para aquela situação. Eu não vou mais voltar para aquela situação e não vou permitir que isso aconteça comigo. Eu nunca imaginei me ver naquela situação, mas aconteceu. Aconteceu por fraqueza, aconteceu por falta de estratégia, por falta de foco, onde um momento eu me encontrei no fundo do poço. Mas a gente pode estar no fundo do poço e fazer igual o Geraldo Rufino. Diversas vezes ele esteve no fundo do poço e saiu, se recuperou das cinzas, né? Igual Fênix, né? Uma coisa já, né, que todo mundo fala, todo mundo já batida aqui. Igual Fênix. A gente tem que se recuperar das cinzas o tempo inteiro e tirar daquele momento ruim o aprendizado daquela situação. E não permitir que volte. E se voltar, você já vai saber como sair bem mais fácil.
porque você já teve lá uma vez. Então você sai, ó, assim, ó, de letra. Não é verdade? Então tem que ter o foco, tem que ter a estratégia. Você tem que sempre pensar no que você vai querer alcançar sem fugir do seu foco. O foco que você tá ali. O que você quer alcançar? Quais as renúncias? Lembra da história do que eu falei ontem, de respeitar a sua história? Quais as renúncias que você teve na vida para chegar onde você está? Nenhuma? Então pode se preparar que vai precisar de muitas renúncias aí. Porque a cada escolha, uma renúncia. Já cantava Charlie Brown. Lembra aquele menino cantor? A cada escolha uma renúncia, essa é a vida. Não é? A cada escolha uma renúncia. Então tenha sempre consciência disso. Tudo que você escolher na vida, você vai estar renunciando a alguma outra coisa. Porque você tem que ter foco. Tem que ter foco. Se você não renunciar e ficar com tudo, você vai acabar não tendo nada. Porque você tem que ter foco no que você escolher fazer. Então, só nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E o que fazemos hoje, o que fazemos agora, é o responsável para o nosso futuro. Então, nós temos que fazer as coisas com muita atenção, com muito foco. Porque nós temos que lembrar sempre disso. O nosso presente, todas as nossas ações de hoje, serão responsáveis pelo nosso futuro. Então, o que você deixar de fazer hoje, você também vai deixar de alcançar lá no futuro. E o que você fizer hoje vai ser o reflexo do seu futuro, do seu amanhã, né? O passado você deixa para trás. O passado fica só o aprendizado. Do passado você não quer nada. Ficar olhando pelo retrovisor só para aprender, só para lembrar daqueles momentos que você vivenciou. O importante é o agora, é viver o agora. Você tem que viver o agora com muito foco, aprendendo e lembrando. Tudo que você fizer hoje vai ser responsável pelo seu futuro. E o que você não fizer, também vai ser um futuro que você não vai ter, né? Aí vem aquela frase que eu falei lá atrás, né? O resultado que ainda não tenho é fruto do conhecimento que me falta. Então, o resultado do que ainda não tenho é fruto do conhecimento que me falta. Então, o que eu deixar de fazer hoje vai ser um reflexo para o futuro. Então, a gente precisa ter o foco. A gente precisa definir o nosso futuro hoje, com as nossas ações do presente. Não é verdade? É preciso perseverança. Você precisa ter perseverança para alcançar os seus objetivos. O que você precisa? Foco, estratégia, perseverança. Tudo depende do ponto de vista. Eu vou contar para vocês aqui uma parábola. Tudo pode ser bom ou ruim, não é? Existe uma parábola do cavalo. Não sei se vocês conhecem essa parábola. Tinha uma vizinha que ela olhava muito pela janela dela, né? Aquela história de sempre a grama do vizinho é mais verde, né? A janela do vizinho, a roupa do vizinho tá suja, mas não era a nossa janela, né? Então, assim, esse vizinho ganhou um cavalo. E ele sempre quis ter um cavalo porque ele andava muitos quilômetros a pé. Então ele pensou, poxa, um cavalo pra mim seria tão bom. Eu tenho um cavalo agora, ele nem precisa de cavalo, o pai dele tem carro, mas ele ganhou um cavalo. Poxa, eu queria esse cavalo pra mim. Que sorte a dele de ter ganho esse cavalo. Sorte ou falta dela. Porque o menino ganhou esse cavalo e 30 dias após ele caiu desse cavalo e ficou paraplégico. Então a gente tem que parar de olhar a vida do outro. A gente tem que parar de desejar a vida do outro. A vida do outro só serve para admiração, para você fazer igual, para você ver, olha que legal, olha onde ele conseguiu alcançar, né? O que será que ele renunciou? O que será? Qual foi a estratégia que ele usou? Aí, sim, vamos pegar de aprendizado pra gente poder utilizar na nossa. Porque assim, isso não é ruim. Você aprender com o outro o que o outro faz, ok. Você não pode invejar e desejar o que o outro tem. Né? Ele estava desejando o cavalo do menino, o menino caiu, ficou paraplégico. Será que agora ele vai desejar ser paraplégico também? Então a gente não pode desejar a vida do próximo. Cada um tem a sua vida. Né? E tudo depende do ponto de vista. Pode ser sorte ou não. Aquela história do copo, né? Você olha o copo. Tem lá o copo, com água pela metade. Aí uns olham e vão falar que o copo está quase cheio. Outros vão olhar e vão falar que o copo está quase vazio. Olhe sempre o copo quase cheio. Nunca olhe o copo quase vazio. Olhe sempre com otimismo, sempre com aquela, né, vontade de crescer, de superar e de vencer. Né? Então tudo depende do ponto de vista. Tem uma outra parábola que eu gosto muito, que é a do vaso. Essa é de uma sabedoria secular. Né? Existia um vaso, assim,
valor, sabe, além de ser inestimável por ser um valor de família, né, um vaso assim descendente de família, ele era um vaso todo bordado de ouro, vaso chinês, aquela porcelana finíssima, né, caríssima. Ele valia milhões de dólares o vaso. E o dono do vaso morreu, que era o pai de 2 irmãos. E esses 2 irmãos viviam naquela mansão maravilhosa. E como o pai morreu, o vaso, né, ficou para ser dividido. E aí teve aquela briga, eu quero. O tio vendo aquela situação, a briga de 2 irmãos que nunca brigaram antes e resolveram brigar por conta de um vaso, por causa do valor do vaso. E ele ficou, gente, o que é isso? Tá mudando, tá perdendo o foco dos valores, tá tirando os valores pro que é verdadeiro, porque é o amor de 2 irmãos, né? Recentemente a perda do pai e agora tá brigando por causa de um valor material. O tio pegou, viu aquela cena, eles quase se batendo, se atacando, se agredindo fisicamente um com o outro, porque verbalmente já estavam se agredindo muitíssimo. O tio jogou o vaso no chão e quebrou. Se não tem solução, solucionado está. Eu não quero ninguém aqui brigando por causa de dinheiro, por causa de valor material. Não quero que vocês se percam do seu ser por conta de valores materiais. Então não perca você do seu ser, das suas qualidades, dos seus valores morais, por conta de valores materiais, né? Tem que ter o foco, tem que ter a persistência, tem que ter a estratégia, tem que definir o que você quer. Tudo depende do ponto de vista. O que você quer para você, não é verdade? Na semana passada eu estava assistindo uma live da Tati Deandela também. Gente, eu falo muito da Tati, né? Mas é porque ela que me ensinou a ser palestrante. Aí eu gostei muito disso, né? E ela estava falando, vocês devem saber, aquele filme do Michael Jordan, né? Onde ele conta toda a experiência dele, né? E aí a gente estava comentando exatamente sobre isso. Sobre as renúncias que ele teve na vida para alcançar e ser quem ele é, né? Alcançar todos os títulos que ele alcançou. E aí ela falou, né, que teve momentos em que ele ficou muito longe da família. A maioria dos atletas acontece isso. Para treinar, eles precisam ficar longe da família, né? Eles precisam ficar distanciados. E ele era o único que ficava pós-treino. Toda a equipe treinava, acabava o treino, e ele continuava no treino dele. Para quê? Para ser quem ele chegou, né? Para chegar aonde ele chegou. E você? O que você renunciou? Conta aí para mim. Qual foi a renúncia que você teve para alcançar o seu objetivo? Conta aí. A vida é uma busca de realizações e realizá-las é a recompensa de um grande esforço. A vida é uma busca de realizações e realizá-las é a recompensa de um grande esforço. Essa frase, né, tá lá no meu livro Um Sonho na Adolescência, que, como eu já falei, eu devo publicar no final do ano, no início do ano que vem. Quem tiver interesse para poder participar do lançamento do meu livro, manda um direct para mim, para eu poder anotar lá e informar para vocês quando for o lançamento do livro Um Sonho na Adolescência, ok? O primeiro passo que eu deixo aqui para vocês, para a gente conseguir manter o foco, a estratégia e a persistência, na verdade eu vou deixar 4 passos, tá? O primeiro passo, avaliar as suas atitudes. Como você está otimizando o seu tempo? Avalia as suas atitudes. Como que você está otimizando, planejando, organizando o seu tempo? É importante você fazer esse tipo de avaliação, né? O segundo passo, os seus objetivos. Lista os seus objetivos. O que você quer alcançar? Lista eles. Coloca em prioridade. Esse, aquele. Lista os seus objetivos. Todos que você quer alcançar, né? E o terceiro passo é exatamente isso, é a estratégia. O que você precisa fazer para alcançar o seu objetivo, né? Organizando a ordem de todos os objetivos. Organiza lá na sua lista a ordem dos objetivos para você conseguir alcançar a sua meta. Então, primeira coisa, avalie as suas atitudes. Avalie como você está otimizando o seu tempo, como você está planejando, com o que você está gastando, desperdiçando, o que você está renunciando, o que você está focando. Segundo passo, listar os seus objetivos. Colocar os seus objetivos num papel mesmo, para você lembrar de todos os seus objetivos.
né? Você saber aonde você quer alcançar. Terceiro passo, a estratégia. O que você precisa fazer primeiro. Organizar passo a passo as realizações. Colocando prazo. Eu quero esse, eu acredito que eu vou conseguir fazer isso e vou realizar daqui a um ano. Ok? Então lembre-se disso. Você daqui a um ano você quer realizar, já quer estar com ele pronto. Então quais são as estratégias para você conseguir alcançar essa sua meta de realizar em tanto tempo? Vai conseguir? Então você organiza isso tudo direitinho. Quarto passo, focar. Focar em um de cada vez. Você precisa focar em um de cada vez. Como eu já falei, né, desde lá do início. Listou, organizou, focou, né? Quando você organizar, você vai estar planejando a sua estratégia para conseguir alcançar aquele objetivo. E aí você vai focar, sem virar pro ladinho. Focar naquele objetivo, ter aquela meta. Lembrando que sempre sendo você. Nunca fazendo a estrela do outro apagar a estrela de ninguém. Você vai fazer a sua estrela brilhar mais. A sua estrela tem que brilhar mais forte, mas nunca apagar a estrela de ninguém, né? A gente tem que seguir o nosso caminho passo a passo, mas sem apagar a estrela do outro. Seguindo sempre os nossos valores morais, né? Seguindo sempre as nossas qualidades e fortalecendo as nossas qualidades. Então, primeiro passo, avaliar as suas atitudes. Segundo passo, listar seus objetivos. Terceiro passo, a estratégia, o que você precisa fazer para alcançar esses objetivos. Organizar qual o objetivo, qual a ordem para você conseguir chegar lá. E o quarto passo, focar em um de cada vez. Lembrando que precisamos passar por fase, né? Cada fase tem as suas especialidades. Então, todas as fases, nós temos que fazer sempre o nosso melhor. Nós sempre temos que chegar onde nós queremos chegar, mas sempre com foco, com objetivo, para alcançar da melhor maneira possível. Fazendo sempre o seu melhor. E sempre fazendo a sua estrela brilhar mais forte. Mas nunca apagar a estrela do próximo. Não é? Até mesmo porque, gente, se você tá perto de alguém que fala mal de alguém, pode ter certeza que assim que você virar as costas, ele vai estar falando mal de você também. Então, nunca apague a estrela do outro. Nunca. Porque cadê seus valores morais? Né? Aquela história que a gente falou ontem também. Nós temos o lado bom e o lado ruim. A gente tem que estar sempre brigando com ele. Nunca permitir que o lado mal vença. A gente sempre tem que prevalecer com o lado bom. Sempre com as nossas qualidades. Sempre valorizando as nossas qualidades. Você é capaz, você pode. Mas você não precisa apagar a estrela de ninguém. Só faz a sua brilhar mais forte. Né? Fazendo o seu trabalho com melhor, fazendo o seu trabalho com qualidade, você vai brilhar mais forte. Com certeza você vai chegar onde você quiser chegar. Não é? E nunca olhar a vida do outro. Olha sempre pro seu. Pro seu trabalho, pra sua vida, pro que você quer. A vida do outro só serve para aprendizado, para você aprender, né? Para você observar e ver como ele conseguiu chegar. Então, que bom, você vai chegar também. Não é verdade?